Harold é da CCR. A CCR é responsável não só pela concessão de estradas aqui em São Paulo e em outros estados, outras partes do país, mas também da linha amarela do metrô. A gente também falava um pouco antes de entrar aqui no nosso fórum que recentemente teve um recorde da linha amarela. Isso mostra que se a pessoa tem metrô em casa, ela vai de metrô, não é, Harold? Exatamente. Na sexta-feira passada, né, nós batemos o recorde histórico de 835 mil passageiros em um dia, né? E isso faz com que a linha 4 seja a linha mais carregada do mundo, seja por quilometragem, seja por número de estações, né? Ou seja, em 7 estações e 9 quilômetros, transportar esse volume de gente. Foi um fato assim, realmente impressionante para nós. E em relação ao aumento dos passageiros, as pessoas, quando a linha vai se expandindo, aí as pessoas procuram cada vez mais o metrô? Sem dúvida, né? Um metrô perto de casa é uma vantagem que as pessoas todas gostariam de ter. Só que o metrô tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A desvantagem é que ele só anda no trilho, né? E a vantagem é justamente essa, não sai do trilho, né? Porque se sai do trilho é um problema danado. Mas eu queria até aproveitar a conversa do Branco e do Rodrigo, né? Quando a gente fala de mitos e fatos, né? Quais são os fatos que geram os mitos que a gente convive, né? Então, hoje, quando você tem mais opção, você tem a opção consciente de escolher o modo de transporte, né? Então, quando a pessoa vai para a bicicleta, está fazendo uma opção consciente, visando a saúde, visando a locomoção mais verde, mais livre de carbono. Outras formas de opção podem ser induzidas, como o Branco falou, né, por questão financeira, né? Eu vou de ônibus porque minha grana só dá para ir de ônibus, né? Mas tem a forma de induzir um transporte melhor também através de políticas públicas, né? Porque não existe hoje dúvida nenhuma que, dentre todos os modos de transporte, o metrô é o mais eficiente sob o ponto de vista de tempo, de deslocamento, de recurso e até de poluição, né? Você vê 835 mil passageiros, nós fizemos isso com 17 trens. Quantos ônibus eu gastaria, ou quantos automóveis, principalmente em São Paulo, que a gente tem uma média de ocupação de 1,3 passageiros por veículo, que é muito pouco, né? Então, o paulistano, isso é um fato, né? Ele, muitas vezes, não faz a opção consciente. Acorda de manhã, pega o carro e vai para a padaria comprar pão, né? O que a gente precisa é despertar essa consciência pelo uso dos modais. E aí vem a questão de uma política pública que privilegia isso. Qual é o incentivo que a pessoa tem de ir para o metrô, ou de ir para o ônibus, ou de ir para a bicicleta? Então, aí vem a primeira questão. Cada meio de transporte tem uma característica própria. O metrô tem essa de eficiência, mas ele não vai em todo lugar. O ônibus consegue atingir os bairros todos, né? Os corredores de ônibus também têm uma capacidade, não chega a ser igual ao do metrô, mas assim, é 1/3 da capacidade, 1/4 da capacidade. E, por fim, tem os automóveis. Poxa, você vai comemorar aniversário de casamento com sua esposa, vai no restaurante legal, você não vai de bicicleta e nem vai a pé, né? Você vai chamar um aplicativo, um táxi para ir, né? Então, justamente a política que coloca todos esses entes, e cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, fornecendo a maior eficiência, você vai conseguir fazer o transporte de menor custo. Então, o que nós vemos? Por exemplo, a pessoa que mora no extremo leste da cidade, ele vai vir de ônibus. E aí tem a política pública, que aí é outro fato, que acho que o próximo painel vai explorar melhor, que quanto menos favorecido o cidadão, quanto menos dinheiro ele tem, mais longe ele vai morar, porque é mais barato. E quando ele mora mais longe, ele acaba onerando o sistema de transporte, porque a passagem dele, ele paga o mesmo preço de vir de Embu-Mirim ou do final da Zona Leste para vir para Paulista, como ele paga de Vila Mariana. Então, acaba onerando o transporte. Então, o que os países que têm uma malha de transporte bem elaborada conseguiram fazer é isso. Como é que você precifica cada um dos meios? Ou seja, para você usar o automóvel, no caso de Londres, você tem um pedágio urbano. Algumas cidades da China têm a restrição ao uso e à propriedade do automóvel. Então, você, de certa forma, contribui para induzir a pessoa que está no automóvel, que está no transporte individualizado, motorizado, a ir para o transporte público. Quando você manda essa pessoa para o transporte público, ele ganha economia de escala e você tem um transporte público com mais integrações, mais eficiência e menor custo. Então, vem o outro lado. Você tem a política de empurrar o cidadão para o transporte público, mas tem a outro lado da equação que precisa ser feito.
o que está sendo feito para que o transporte público atraia as pessoas. Ou seja, você tem lugar para estacionar a sua bicicleta, você tem lugar para levar a sua bicicleta dentro do trem ou do ônibus, você tem questões de acessibilidade, você tem a boa integração, que eu vou de ônibus no sistema capilar dos bairros e vou integrar com o metrô e vou chegar rapidamente ao centro da cidade. Todas essas políticas precisam ser pensadas, precisam ser estudadas, e aqui no primeiro painel, né, o Sérgio Aveleda falou isso muito bem, né, da necessidade de uma autoridade ou de uma entidade organizadora da malha de transportes que consiga fazer com que esses 13 mil ônibus, mais os 40 mil carros, mais os 6 mil automóveis, convivam em harmonia. E é perfeitamente possível que cada um tenha uma característica que é melhor para cada uma das situações.